Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guiber aqui para conversar com vocês hoje a respeito de mais 4 jogadores que estão se destacando de forma surpreendente nessa temporada da NBA. Começamos no vídeo anterior a falar sobre 4 destaques positivos que passam abaixo do radar, e esses outros 4 são mais 4 jogadores que estão passando abaixo do radar. Tem um jogador inclusive que ele só arremessa para 3 pontos e o cara tá sendo um baita jogador num time que tá vivendo um momento meio caótico, mas eu preciso trazer para vocês um pouquinho a respeito desses jogadores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar aquele like brabo, que já vai estar contribuindo para que a gente continue com esse projeto de pé. E caso você queira ajudar mais diretamente, considere se tornar um membro, entrar para a família de All Stars e dar sugestões nos próximos conteúdos que saem aqui. Então agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo. O primeiro deles que eu venho trazer para vocês é o Ochai Agbaji. Eu acho que eu falei certo o nome dele. Jogador do Toronto Raptors, foi draftado pelo Cleveland Cavaliers, mas foi trocado imediatamente para o Utah Jazz, passou uma temporada e meia lá, e as últimas uma temporada e meia, digamos assim, ele foi trocado no meio da temporada passada, está no Toronto Raptors. E ele teve uma evolução muito braba nessa temporada em que estamos. Ele saltou da temporada passada de 6,7 pontos para 13,1 pontos nessa temporada, somados a 4,9 rebotes, 1,9 assistências, com aproveitamento de quadra chegando a 52% de field goal e 44,3 para 3 pontos. E para quem não conhece, o Agbaji, ele é aquele estilo, o clássico ala, sabe? 1,96 m, com característica mais de pontuação, também tem um bom passe, uma defesa satisfatória. Ele acabou tendo um pouco mais de minutagem, mais oportunidades para vir, inclusive como titular, após a lesão do Immanuel Quickley, mas agora ele está revezando entre o time titular e o time reserva, muito por conta da quantidade de peças que o Toronto Raptors tem nessa posição, né? Porém, esse salto que o Ochai Agbaji deu por ser um cara tão novo, draftado em 2022 apenas, é algo muito positivo e é um cara que se firmou já na rotação do time. Eu vejo ele como um sexto homem fixo, ou se não até abraçando a titularidade. Por que não, mano? Ao lado do Immanuel Quickley, ao lado do Grady, ao lado do RJ Barrett, quem sabe um Scottie Barnes jogando numa lineup de small ball. Mas o cara que ele tá mais disputando vaga, na minha opinião, neste momento assim da carreira dele, é contra o draftado do ano passado, o Grady Dick. Inclusive por conta da quantidade de lesões que o time do Toronto Raptors está tendo que passar nesse início de temporada, o time está jogando numa lineup de small ball. Quem tá fazendo a posição 4 em determinados momentos e até para começar, para startar o jogo, é o Grady Dick ou o RJ Barrett. Os dois caras que jogam geralmente na 2 e na 3 desse time, quando tá todo mundo saudável, estão jogando na 3 e na 4, o que deu mais oportunidade pro Devin Mitchell, estreando como armador titular, e para o nosso mano Ochai Agbaji. Eu não sei por que eu falei assim. O próximo dessa lista é um integrante do foguetão da massa, Tari Eason, jogador do Houston Rockets. Este nome é um cara potencialmente titular, porém que vem da segunda unidade do Houston Rockets. O Houston Rockets, inclusive, é aquele time que eu já conversei com vocês sobre ser potencialmente o segundo melhor núcleo jovem da NBA nos dias de hoje, que vai demorar um pouquinho mais do que o OKC já está demonstrando, por exemplo, só que os caras têm muito talento, tem algumas escolhas de draft e mais, já tem alguns jogadores desenvolvendo neste exato momento. E um deles é o Tari Eason. Esse cara, na temporada passada, passou grande parte dela lesionado, só que agora ele saudável está se mostrando como um dos principais jogadores desse time, que tem potencial inclusive para tomar ali um spotzinho de titular. Ele vindo da segunda unidade, ele mantém o nível do time alto, isso que é mais interessante, e é um dos motivos pelo qual o Ime Udoka está optando por manter ele na segunda unidade, que vem ele e o Amen Thompson e dá aquele gás pro time, principalmente na parte de finalizações. O Tari Eason ganhou inclusive um subprêmio assim da NBA, que é a Dunk da semana. Foi essa monstruosidade que vai estar passando na tela para vocês. E a parte mais interessante do Tari Eason é a parte defensiva. Quando coloca ele e o Amen Thompson lado a lado ao mesmo tempo na quadra, o time do Houston Rockets está superando a maioria dos elencos que vem da segunda unidade dos seus adversários, porque o time fica muito forte defensivamente. A defesa de perímetro fica muito ativa, os dois caras são atléticos, são rápidos, marcam bem a bola. Então é bem bacana de ver esses dois caras em quadra e vai ser um problema pro Houston Rockets, viu? Se eles continuarem performando como estão performando essa dupla que eu citei principalmente, o Houston Rockets vai ter que pagar um salário, abrir um pouquinho a mão para poder manter esses caras, ou eles vão acabar indo buscar um papel de mais destaque em uma outra equipe. As médias do Tari Eason estão em 11,9 pontos, 5,6 rebotes, 1,1 assistência, com 52,7% de field goal, apenas um aproveitamento um pouco baixo para 3 pontos, mas ele não chuta muito, não é uma característica marcante do basquete dele, 34,1% para 3. E defensivamente é onde vem a beleza do jogo dele, mano. 1,8 steals por jogo e 1,1 tocos. Nas últimas 5 partidas
partidas do Houston Rockets, apenas uma ele terminou sem toco. O restante de tudo teve roubo de bola e toco. Também apenas uma partida dessas 5 que eu acabei de citar que ele terminou com menos de duplo dígito de pontuação. Então o cara tá jogando muito bem. O terceiro que eu quero trazer aqui pra vocês é o cara que só arremessa pra 3. É inacreditável. E quando eu digo pra vocês, esse cara só sabe chutar pra 3, ele realmente só arremessa pra 3. O cara tem uma média de tentativas por partida de 4,9 arremessos. Aproximadamente 5, ele tenta 5 vezes finalizar por partida. E sabe quanto desses 4,9 são tentativas pra 3 pontos? 4,8. Ou seja, ele tenta fazer alguma coisa pra 2 pontos, uma bandeja, um arremesso de meia distância, com algumas partidas de distância pra ter apenas 0,1 que muda na média dele de tentativa. Eu estou falando de AJ Green, jogador do Milwaukee Bucks. Ele tem média de 7,3 pontos, 1,5 rebotes, 0,8 assistências, 0,6 roubo de bola, mas o grande diferencial é que esse cara arremessa 49,1% para 3 pontos e os incríveis 100% de lance livre. E ainda ele quebrou um recorde esses dias na NBA. O cara que mais teve arremessos para 3 pontos, tentativas de arremesso para 3 pontos, sem tentar um único arremesso para 2, algum tipo de bandeja, algum tipo de finalização, e ele é o 0-1 agora nessa categoria, passando o Davis Bertans. Foram 52 tentativas para 3 pontos, na onde ele converteu 27, mano. E o AJ Green, ele acabou surgindo no Milwaukee Bucks num momento em que o Gary Trent Jr., que é o cara que veio com essa esperança de ser um baita de um arremessador, um cara para integrar o time titular e acrescentar com mais pontos do perímetro, tá chutando 20 e poucos por cento para 3 pontos, eu não lembro o número exato, mas só que é um aproveitamento ridículo. O Chris Middleton nesse período também de lesão, ele ainda vai ter um retorno um pouco mais lento. O Damian Lillard teve algumas partidas de fora, mas já está voltando para a quadra. Então, no meio de todo esse caos, um cara que foi um não draftado e tá na sua terceira temporada de NBA, teve 2 temporadas onde ele ficou mais tempo na D-League, ganhou pouca minutagem dentro de quadra efetivamente, mas só que nas 2 temporadas, quando ele tinha minutos no Milwaukee Bucks, ele nas 2 temporadas chutou mais de 40% para 3, e agora tá beirando 50% para 3, um cara que defende ali de forma ok, talvez um pouquinho subestimado na defesa, não é muito grande para poder dar aquela cobertura no garrafão, mas só que na defesa de perímetro é bem satisfatório, e é um cara que você raramente vê finalizando com uma enterrada, raramente você vê ele fazendo uma bandeja, raramente você vê ele fazendo um arremesso de meia distância, raramente também vai pra linha de lance livre, ele fica ali pra trás da linha de 3 pontos mesmo, matando metade dos arremessos que tenta pra 3. Então é um nome muito interessante, que vai trazer uma certa versatilidade num médio período de tempo, caso o projeto Gary Trent Jr. do Milwaukee Bucks não dê certo, acaba servindo como peça de troca, já que eles têm um cara como o AJ Green pra ocupar o lugar, né? Vindo do banco pra substituir um Chris Middleton da vida, é um cara que eu vejo num futuro próximo sendo essa peça pro Milwaukee Bucks. E agora, por último, eu venho trazer ele, um homem que na minha visão de NBA, ele parece um pouco o Jonathan Kuminga, só que do Indiana Pacers. Eu não sei se vocês têm esse sentimento a respeito de Benedict Mathurin. O Mathurin é outro draftado de 2022, tá em sua terceira temporada, ficou no top 4 ali corridas para calor do ano, e ele vem sempre da segunda unidade do Indiana Pacers, só que é um cara que parece que ele precisa de mais tempo, ele precisa deixar que ele seja ele um pouco mais, tá ligado? Meio que o que acontece com o Jonathan Kuminga lá no Golden State Warriors. Porém, diferente do Jonathan Kuminga no Golden State Warriors, que tá com uma rotação grande, né? O Steve Kerr tá rodando bem o time e tá com bastante opção, e aí que a minutagem dele fica um pouco mais segurada, o Benedict Mathurin tá entrando em 31,6 minutos por partida nesse time do Indiana. E ele realmente deu um salto nas médias dele, tá melhor nessa temporada e melhorou ainda no fator mais importante para você ter minutagem em um time atualmente na NBA, que é a linha de 3 pontos. Você precisa ser arremessador, você precisa arremessar bem, cara, não tem jeito. O Mathurin saiu de 14,5 pontos na última temporada para 18,9, com 6,8 rebotes, 1,7 assistências, 52,6% de arremesso de quadra, com 43,8 para 3 pontos e 83 de lance livre. E outro fator que me assemelha ainda mais o Mathurin com o Kuminga é o seguinte: o Mathurin, ele tinha menos tempo, menos oportunidade de titular e menos tempo de quadra por causa do Buddy Hield. O Buddy Hield saiu, nessa temporada ele tá vindo mais como titular, né, mais frequentemente, inclusive acho que ele vai assumir esse spot de vez, e também tá tendo mais minutagem por conta da saída do Buddy Hield, que foi para o Golden State Warriors, o que tirou ainda mais minutagem, né, do Jonathan Kuminga, já que o Jonathan Kuminga não arremessa tão bem assim quanto o Buddy Hield, e ele tem todo aquele trâmite de precisar renovar em breve, vai ter que ter um contrato ali, que ele almeja um contrato de mais de 30 milhões, só que finalmente o Mathurin, na equipe dele, tá tendo essa oportunidade. Inclusive, se você der uma olhada nas últimas 5 partidas do Mathurin, mano, só partidaça. Teve uma um pouco abaixo com 8 pontos, mas também ninguém é de ferro, né? Outras 4 acima de 20 pontos e uma de 38 gigantescos pontos. Então, minha rapaziada, esses eram os últimos 4 jogadores da lista de 8 que eu tinha separado pra gente conversar um pouquinho a respeito, pra vocês ficarem de olho. E aí, o que vocês acharam dessa rapaziada? Você já sabia que esses caras estavam jogando tão bem assim? Tem algum
algum que você quer que eu faça um vídeo a respeito, deixa o seu comentário aqui, a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever, deixar aquele like, ativar o sininho, um comentário, já vai estar contribuindo muito para esse canal. Se você quiser ajudar mais diretamente, se torne um membro, entre para a família de All Stars, assim como essa rapaziada linda que vai estar aqui ao meu lado. Muito obrigado aos membros, vocês ajudam a manter este canal de pé. Agora sim eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e falou! I live in a constant state of fear.